Irmãos e irmãs queridas, bom dia! Estamos nós aqui para mais um culto do Senhor, dia e momento que reservamos para o louvor e a adoração ao nosso Deus, porque somente Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nós seguimos aqui juntos, cada um na sua casa, os nossos corações cheios de saudade, mas certos de que o Senhor continua no controle de todas as coisas, está cuidando de nós, das nossas famílias, e em breve nós estaremos retornando à casa do Senhor. Que isso aconteça no tempo dele, de acordo com a vontade dele, porque ele sempre sabe o que é melhor para nós. Então, prepare aí o seu coração para o culto do Senhor e vamos juntos, mesmo cada um na sua casa. Vamos louvar e adorar ao nosso Deus. Como por conta da pandemia nós não podemos nos reunir presencialmente, hoje, neste último domingo de maio, e ainda que de forma virtual, nós vamos celebrar ao Senhor das famílias. Então fique atento a cada momento deste culto e que o seu coração esteja completamente voltado para a adoração ao Senhor. Nós somos convocados pela palavra de Deus no livro de 1 Crônicas, no capítulo 16, verso 28 e 29, que nos diz assim: Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. E assim então nós iniciamos mais um culto do Senhor, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Ouçamos o prelúdio e assim nos preparamos para o culto do Senhor. Muito felizes nos correm os dias e depressa se esvai nossa dor. São benditas as sãs alegrias quando reina no lar doce amor. Os caminhos pisamos juncados, sim, juncados de ramos em flor. Surgem bênçãos de todos os lados quando reina no lar doce amor. Saboroso é o pão que fruímos, se o fruímos do nosso labor. Sim, contentes em tudo sorrimos quando reina no lar doce amor. Os pais crentes aos filhos afirmam as verdades da lei do Senhor e com obras o ensino confirmam quando reina no lar doce amor. Se sentimos em casa a pobreza, se a pobreza também ao redor, suportável será com certeza quando reina no lar doce amor. Somos convocados para este momento de contrição e confissão por meio da palavra do Senhor no Salmo 32, verso 1, que diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. E assim então, nós temos agora a oportunidade de confessarmos os nossos pecados ao Senhor, sabendo que Ele tem todo o desejo de nos fazer e nos tornar bem-aventurados. Oremos. Oremos juntos.
Senhor Deus e Pai, nós falamos contigo porque cremos que o Senhor nos ouve e também sondas e conheces os nossos corações. Cremos que o Senhor sabe da verdade, da contrição de nossas mentes e corações e por isso mesmo o Senhor se faz presente entre nós, dando-nos a tua paz que excede todo entendimento, por meio da certeza de que em Cristo Jesus nós somos perdoados. Louvamos o teu nome porque, apesar de ser quem somos e de fazer o que fazemos, ainda assim tu nos amas. O teu amor por nós é incondicional, de maneira que, com os corações verdadeiramente arrependidos, nós confessamos os nossos pecados ao Senhor e, como nos garante a tua palavra, o Senhor nos torna bem-aventurados. Por isso, nós louvamos o teu nome e agradecemos pela certeza do perdão. Oramos em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor no Salmo 32, verso 5, nos diz assim: Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Palavra de Deus, louvado seja o Senhor. Assim, o nosso coração fica cheio de alegria, cheio da presença de Deus, e nós não podemos fazer outra coisa senão louvar e bendizer o seu santo nome. Cantemos, louvemos ao Senhor. Sejam cheios nossos lares de alegria e canção, que a justiça se espalhe. Esta é a nossa oração nas montanhas e nos vales. Ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Brilha nossa luz nas trevas, ao olharmos para a cruz. Tua glória enche a terra, como as águas cobrem o mar. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu. Aleluia, 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 aleluia. Nas montanhas e nos vales ergueremos nossa voz de louvores, encheremos toda a terra, todo o céu.
recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Nós vamos fazer agora a leitura bíblica do Salmo 127 e 128. E para esta leitura, nós convidamos os queridos irmãos Cíntia, Marco, Arthur e Guilherme. Acompanhe a leitura. Bom dia, irmãos. Vamos ler agora os Salmos 127 e 128. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vós será levantar de madrugada, pousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. De tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera, teus filhos, como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Ainda em louvor e adoração ao nosso Deus, nós vamos mais uma vez falar com Ele. Para isso, convidamos a família Otaviano para fazer a oração de adoração e louvor ao Senhor. Oremos. Pai, nós somos gratos ao Senhor por esse momento em que nós nos colocamos como adoradores. Adoramos o Senhor porque o Senhor é tremendo,
O Senhor é maravilhoso, é bondoso, o Senhor é amor, é o Deus eterno, o Deus infinito. Nós te adoramos porque o Senhor é presente, é onipotente e conhece todas as coisas. Te louvamos, ó Deus, pelas nossas vidas, porque o Senhor tem cuidado de nós, nos ministrado a Tua palavra dia após dia. Tem nos livrado do mal, tem nos dado alimento. Te louvamos, ó Deus, pela igreja, que apesar de não estar reunida juntos na Tua casa, mas nos seus lares, em adoração e louvor ao Teu santo nome. Te louvamos, engrandecemos ao Teu nome, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz. Em nome de Jesus, amém. É chegado o momento de sermos nutridos pela palavra do Senhor. E por ela mesma somos convidados a este momento. O Salmo 96, verso 3, diz-nos assim: Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Nós teremos uma participação musical que foi preparada com muito carinho para a celebração desta manhã, e logo após nós voltamos para nos prepararmos para a mensagem do Senhor. Meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma do ferido e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar, andou por sobre o mar e aos mundos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível, que fará o impossível pra você, e fará o impossível por você. Hoje nós temos a alegria de receber o reverendo Alex Barbosa, da Igreja Presbiteriana do Grajaú, juntamente com a sua esposa Cláudia. Eles irão compartilhar conosco uma mensagem e certamente nós seremos abençoados. Nós rogamos a Deus pela vida do reverendo Alex, por sua esposa, ministério
e toda a Igreja Presbiteriana do Grajaú. Vamos então ter uma oração por iluminação e logo após a mensagem com o reverendo Alex e a sua esposa Cláudia. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pelo dia. Obrigado pelas famílias. Pelos amigos. Obrigado, Pai. Pela palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. Ajuda a gente a entender Em nome de o Jesus. que a palavra dos capítulos falam. Em nome de Jesus, amém. Olá, irmãos e irmãs da Igreja Presbiteriana do Riachuelo. É uma alegria a gente poder, nesse domingo, estar compartilhando com você a palavra do Senhor. Eu e a Cláudia, minha esposa, queremos compartilhar com vocês nesse último domingo de maio. A gente está fechando o mês da família e a gente quer compartilhar com vocês algumas referências da Bíblia, algumas reflexões da Bíblia a respeito da vida familiar. Eu trago um abraço carinhoso para vocês, na verdade um abraço familiar, porque é um abraço da Igreja do Grajaú, onde a gente serve, que é filha de vocês. A Igreja do Grajaú é filha da Igreja do Riachuelo, então trago um abraço de filhos para vocês. É muito bom a gente poder estar compartilhando. Agradeço ao reverendo Diego, ao conselho, pelo convite que nos foi feito para que a gente possa compartilhar a palavra de Cristo com vocês. A gente quer dizer a vocês que a gente quis falar juntos, porque quando a gente pensa em família, a gente pensa na gente, né? A gente pensa não só em uma pessoa, mas a gente pensa na estrutura, nos membros da família. Nós, na verdade, somos uma família de 4 pessoas, nossos filhos, o Davi, o mais velho, e a Caroline, a mais nova. Ambos já estão casados, já têm suas famílias. Nosso filho mora no exterior, nossa filha mora aqui no Rio de Janeiro, e a gente tem a alegria de ter contato com eles sempre, mesmo nesse tempo em que a gente está na quarentena por causa da pandemia. A gente mantém o contato com eles pelos vídeos, e para nós é uma grande bênção a gente ter uma família pessoas que servem a Cristo. E o nosso desejo é que vocês tenham essa alegria mesmo de poder construir uma família, ou se, como é o nosso caso, seus filhos já saíram de casa, vocês contribuam para que seus filhos também estejam construindo uma família equilibrada, saudável, que eu acho que é o desejo de todos nós, né? Não é só uma ideia aleatória, mas é um desejo que todo mundo tem. Nós escolhemos uma passagem bíblica que é uma passagem bíblica bem conhecida de todos nós. Não queremos inovar, né? Quando a gente fala de família, uma das coisas que palestrantes, pastores pensam quando falam de família puxa, esse é um assunto tão falado nas igrejas, tão enfatizado. No mês de maio, então, nem se fala, né? São assuntos tão falados. O que a gente vai falar? E às vezes se pensa em uma coisa nova. Nós optamos por fazer, vamos dizer assim, um retorno às bases. Um texto muito conhecido, um texto clássico quando se fala de família, mas na nossa compreensão é o texto mais central para todos nós. É o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 1 a 12. A Cláudia vai ler para a gente ouvir e dar toda a atenção. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus
é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te, para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Esse texto ele é um texto central para o povo de Israel. Até hoje, os versículos 4 e 5, eles são para os israelitas aquilo que o Pai Nosso é para nós. São uma oração que eles repetem constantemente, conhecida como Shema, que quer dizer ouve. São as palavras que começam o versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor, vosso Deus, é o único Senhor. Essa oração e tudo que vem a seguir representa o centro da vida do povo de Israel. Jesus lembra disso. Os apóstolos lembram disso. Esse texto é muito citado no Novo Testamento. Mas você perceba que essa é uma passagem que é usada não apenas para aquilo que a gente chamaria de questões espirituais. É uma passagem extremamente prática, porque está preparando pessoas que iam entrar numa nova condição de vida, iam viver num novo tipo de organização social, numa nova localidade, e iam entrar num padrão diferente de vida. Família é assim também. Seja quando a gente vai começar, ou nas transições que acontecem, quando chega um filho, quando os filhos vão para a universidade, quando eles começam a construir a sua própria caminhada particular. Então, a vida em família é uma vida cheia de mudanças, na verdade. O que o povo de Israel está sendo educado aqui é exatamente como viver essa nova etapa na vida deles. E o que eu acho interessante, um dos aspectos logo introdutórios desse texto, é que logo nos versículos 2 e 3, o Senhor deixa para nós, agora fazendo a aplicação, não apenas Moisés deixando para o povo de Israel, mas o Senhor falando para nós também hoje, ele diz que quando a gente dá ouvido a essa orientação, dar ouvidos a isso é o ingrediente central para a gente ter o resultado que todo mundo procura. Ele diz, quando você faz isso, quando você ouve essas palavras, você está construindo uma vida longa e você tem todo o ingrediente necessário para uma vida bem-sucedida na nova fase que você está vivendo. E aí, então, ele começa a falar a respeito das dinâmicas da família que segue a Deus, da família que segue o Senhor. Então, aí ele começa a falar, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é isso que hoje eu te digo, você vai inculcar no teu coração, e desse assunto você vai falar para os seus filhos, vai ter isso em você, vai compartilhar isso com seus filhos, vai falar sobre essa verdade de que o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, e vai falar sobre isso assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Isso vai ser, vai estar com frontal entre os teus olhos, vai ser escrito nos umbrais da sua casa. E é curioso que os israelitas tomaram
essas palavras de Deus, de ter a palavra do Senhor como frontal entre os olhos, escrito nos umbrais das suas portas, como algo literal. Se você pesquisar na internet, você vai ver que os judeus mais ortodoxos trazem consigo algumas urnas, pequenas urnas amarradas na testa. Ali tem textos bíblicos. Existe uma outra coisa chamada mezuzá, que é algo que é colocado, que é pregado no umbral da porta, com passagens das Escrituras também. Só que o que Deus está falando não tem esse elemento quase supersticioso. Na verdade, ele está falando de algo que vai ser incorporado na sua própria experiência, né? Quando diz que vai estar o ser frontal entre os teus olhos, e na experiência da sua casa, quando ele fala que vai ser escrito nos umbrais das tuas portas. Então, o que a gente quer compartilhar com vocês é aquilo que a gente entende que é o mais central. Quando a gente constitui uma família, ou quando passa pelas fases naturais de uma família, a gente pensa muito em fórmulas, em coisas que vão nos dar condições de ter resultados. Então, por exemplo, quando conselheiros, pastores, orientadores vão ajudar um casal que está se preparando para o casamento, muitas vezes o que se espera é que se fale sobre os papéis de cada um no lar, se fale sobre aquilo que eu costumo chamar de hierarquia familiar, fala sobre liderança, fala sobre diálogo, ou seja, sobre diversos aspectos profundamente importantes, profundamente centrais, mas que, na verdade, são aspectos pontuais, são consequências de algo muito mais profundo. E o que a gente queria dividir com vocês hoje é exatamente esse ponto. Ponto que nós entendemos que é o mais importante na construção de uma família, na manutenção de um equilíbrio familiar, de harmonia dentro do lar, aquilo que sustenta o amor, aquilo que sustenta o respeito, aquilo que sustenta o espírito de renúncia, aquilo que faz com que a gente saiba como exercer as nossas funções, os nossos papéis. Tudo isso nasce de uma raiz, de algo mais profundo, que é exatamente o que Jesus fala para a gente lá em Mateus capítulo 7, no final do Sermão do Monte. Jesus diz que para a gente construir uma casa sólida, para que a gente possa ter uma vida, né? A casa é exemplo da vida, a metáfora da vida, a gente precisa ter alicerces bem fundamentados na palavra dele. Então, é esse o centro que a gente queria trazer para vocês. Nada é mais importante numa vida familiar equilibrada, sensata, uma vida que seja harmônica, do que cada um de nós seguir o que diz o início do Shema. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Né? Nada é mais importante que isso. Pois é, a grande questão que se levanta é que quando as pessoas entram no relacionamento, no casamento, elas trazem consigo uma quantidade de ideias e de noções que foram aprendidas ao longo da vida. Sejam da sua experiência com as famílias de origem, ou aprendeu vendo novela, não é uma boa aprendizagem, mas a gente também recebe influência, querendo ou não. Livro que leu, peça que ouviu, experiência que viveu, e nem sempre isso que a gente traz e que a gente acha que é a base do nosso casamento, do nosso relacionamento, é de acordo com aquilo que deveria ser. Por isso, há um texto que muitos de nós conhecemos, mas que fica meio perdido e a gente não sabe muito como lidar com esse texto, que é o texto de Romanos 12, que diz que a gente precisa renovar a nossa mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se eu quero construir uma família que seja, como bem o Alex colocou aqui para gente, que com honra, com respeito, com amor,
eu preciso fazer isso a partir desse fundamento que é a palavra de Deus. Eu tenho que renovar a minha mente. Então, vamos dar um exemplo concreto. Hoje, a gente vive num momento social em que se fala de feminismo demais, se fala de feminicídio, se fala de uma série de coisas que a gente ouve o tempo todo na televisão. Mas qual é a posição que eu, como uma pessoa cristã, tenho que ter? Eu tenho que renovar a minha mente. Eu tenho que olhar para a Bíblia, para a palavra que o Senhor me dá e falar, peraí, o que Deus fala sobre isso? O que Deus fala sobre a relação entre as pessoas? Como é que essa relação tem que ser vivida? E viver a partir daí. Porque se eu não mudo a minha maneira de pensar e penso como todo mundo, eu vou construir uma relação, uma família como todo mundo constrói. Não é à toa que lá em Provérbios 4, 23, diz que, acima de tudo, o que a gente deve guardar é o nosso próprio coração. Porque dele procedem as fontes da vida, as saídas da vida. Então, por exemplo, a vida familiar, né, vamos usar essa expressão, a vida familiar, ela não nasce, ela não é formada apenas de estratégias, de métodos, ela não se torna uma vida equilibrada, saudável, sensata, boa, frutífera, construtiva, quando a gente aprende como agir dessa daquela forma. Não é à toa que Jesus fala isso também, né? Parece que Jesus ecoa o que diz Provérbios, né? Que é do coração do homem que saem os maus desígnios, inclusive. Então, o que a gente aprende nessa passagem de Deuteronômio é que a gente tem que cuidar da nossa caminhada com Deus para que tudo que é construído, e eu sou parte integrante da construção de uma família, você é parte integrante do equilíbrio da casa, possa ser uma construção adequada. Então, isso, antes de tudo, tem que estar dentro, plantado, alicerçado no meu coração. Nada é mais importante do que a gente construir a nossa própria maturidade espiritual. Então, é a maturidade que vai dos dois, né? Que vai fazer com que a gente experimente esse equilíbrio todo. Nós temos uma história muito curiosa que nós vivenciamos na nossa família. Nosso filho mais velho, durante um tempo, no início da adolescência, até mais ou menos o meio da juventude, né? Dele, ele foi muito fã de bandas de rock coreano. Agora você imagina só a gente em casa, né? Ouvindo rock coreano bastante. Tínhamos a nossa filha mais nova, nossa caçula, que adorava o que as meninas gostavam muito na época, né? Floribela, já não é mais da época da Xuxa, né? Mas da Floribela, essa mistura de estilos era muito engraçada aqui em casa. Pois é, mas ele gostava disso. E não apenas gostava de ouvir, e a gente era obrigado a ouvir também, né? Porque botava para ouvir, a gente estava ouvindo. Aliás, hoje em dia ainda bem famoso, né? Agora está mais. Agora é o K-pop, não é tanto o K-rock, né? É o K-pop no meio da meninada aí. Pois é, mas ele não apenas ouvia. Ele usava camisas pretas ou cinzas, só essas duas cores. Mas não era só de rock coreano, era de banda de rock. Banda de rock, gostava muito, rock melódico, que eles chamavam, né? E assim, umas pulseirinhas de... Pulseirinhas? Não, eram... Correntes. Correntes para valer, né? Correntes e um cordão de corrente com uma moeda, acho que japonesa, aqui pendurado no pescoço. E lá ia ele tocar bateria na igreja. Participar do louvor. Ele era baterista da época. Então, assim... Muita gente, eu ficava assim, agoniadíssima. Primeiro porque ele gostava daquilo, eu achava aquilo horroroso, achava que existia sei que existem outras cores para roupa. Ninguém conseguia convencer o garoto, se abriu o armário, era cinza, preto, Era cinza. variação degradê, de preto para cinza, né? Não chegava a branco, não, né? Só um cinza escuro. E eu ficava muito nervosa com aquilo. Eu reconheço que havia muito da minha imaturidade ali.
E eu chegava pro Alex e falava para ele, amor, olha, nosso menino, não sei o quê, será que ele vai se desviar da fé? Nossa, ele fica ouvindo esses negócios. E o Alex, ele falava para mim assim, querida, melhor você falar. Fala. Eu sempre achei que a gente, durante a nossa vida, a gente se preocupou muito em plantar na vida dos nossos filhos, né? A gente sempre procurou seguir isso que a gente está compartilhando com vocês. Isso não é para nós, isso não é uma teoria. Isso não é fruto de uma reflexão teológica apenas, né? Isso é fruto que a gente tem procurado viver com as nossas limitações, com as nossas dificuldades. Erramos em muitas coisas, tropeçamos bastante, mas a gente sempre desejou fazer isso. E os nossos filhos sempre olharam para nós, como os filhos de todos olham para os seus pais, né? E eu sempre dizia para a Cláudia, querida, olha, ele está crescendo, nós temos semeado na vida dele, ele nos conhece, ele sabe quem nós somos, ele sabe que nós somos as mesmas pessoas em casa e na igreja, e isso é uma fase dele. Assustadora, mas era uma pois frase. É, sempre assustadora, né? Assustadora. E aí eu, como uma boa esposa presbiteriana submissa que eu era, eu aceitava a palavra dele. Aceitava a palavra dele, agora tirando a brincadeira de lado, porque realmente nós tínhamos plantado. Nós vivenciamos a nossa vida com eles. E aí passou o tempo. Passou o tempo, ele ia para a faculdade assim, ele já era professo e ficava muito chateado quando as pessoas duvidavam que ele era cristão, porque ele tinha aquela preferência, usava né? aquele estilo, tipo né? de roupa. Isso. E nós, para mim foi especialmente difícil. O Alex sempre conseguiu, por ser mais maduro na fé do que eu, olhar para aquilo de uma maneira mais tranquila. É bom lembrar que eu nasci na igreja, então isso ajuda um tanto, né? Não é? Cláudia se converteu já na juventude, então ajuda, né? Não que eu seja uma pessoa melhor que ela, mas é que o tempo de caminhada, de convivência, ajuda bastante, né? Se a gente investe bem. Mas a verdade é que aos poucos ele foi deixando cinza, deixando preto, deixando rock. E hoje, esse mesmo menino faz um trabalho missionário. E o mais interessante de tudo, que chega a ser até o humor de Deus, né? É o senso de humor divino. E planejamento de Deus também, né? Ele está indo daqui a 1 ou 2 meses para a Coreia para ajudar a implantar o trabalho missionário que ele participa lá na Coreia. Então chega a ser engraçado, né? O rock coreano, aquela coisa toda, e ele agora está indo levar a palavra de Deus e ajudar a implantar um trabalho lá na origem daquela banda de rock, né? O que a gente está querendo falar para vocês ao compartilhar isso não é de forma nenhuma destacar a qualidade da nossa família. Não é isso. Na verdade, compartilhando com vocês que nós acreditamos no passado e acreditamos hoje que a direção de Deus é a melhor para a gente construir não apenas a nossa família, mas para construir a nossa própria vida. Se a gente não leva a sério essa primeira parte de Deuteronômio 6, que essas coisas que hoje eu te digo estarão no teu coração, não adianta tentar inculcar isso, colocar isso na cabeça dos nossos filhos. Não adianta querer que a nossa família dê certo se a gente está construindo uma família sem que a gente construa a nossa própria vida na vontade de Deus. É claro que não existe nenhum seguidor de Deus que não tropece, que não escorregue, que não cometa pecado. Pelo contrário, a gente sempre tem a tendência a tropeçar, a escorregar, a fazer o que Deus não quer. Mas mesmo que a gente saiba da nossa fragilidade, o nosso compromisso tem que ser grande. O nosso compromisso tem que ser radical.
Não é o fato da gente saber que a gente é pecador, que a gente pode tropeçar, que a gente deve abrir mão de assumir esse compromisso. Não é o fato da gente saber que ali na frente a gente pode cometer um erro, a gente pode, pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento, desdizer aquilo que a gente acredita, que a gente deve deixar de investir na nossa própria vida. Um princípio que a gente sempre construiu e que a gente sempre procura compartilhar com as famílias, com os casais, é que não existe uma resposta para a construção de uma família equilibrada, cristã, dentro daquilo que Deus quer, se cada uma das pessoas que constroem essa família não assumem esse compromisso de seguir a Cristo. Bem, pode ser que você seja a única pessoa da sua família que segue a Cristo. Isso não diminui a necessidade do compromisso verdadeiro, de que as coisas estejam dentro do teu coração. Na verdade, não existe fórmula certa, que eu vou fazer assim e a coisa vai acontecer dessa maneira. A vida não é assim, a vida não é uma ciência exata. Mas é exatamente porque a vida não é uma ciência exata que nós devemos colocar fé no método de Deus. Quando a gente coloca fé no método de Deus, que é cada um de nós ter a palavra do Senhor, a vontade do Senhor no nosso coração, aí então a gente entende que a construção de uma família, de uma vida e de uma família, embora nós sejamos ingredientes centrais nela, na verdade é uma obra da graça de Deus. É uma obra do Espírito Santo. Amém. É isso mesmo. Então, por isso é importante que eu e você tenhamos esse compromisso. A primeira parte do Shema, né, que é isso que hoje te digo, estará no teu coração, é o essencial. A gente sempre fala para as pessoas, a melhor maneira de se construir um lar sólido, equilibrado, feliz, saudável, é cada um estar comprometido com a sua própria caminhada com Jesus Cristo. Isso é o fato central. Para nós, essa é a base. E não foi o que o próprio Jesus falou lá em Mateus 7, a partir do versículo 24? Quem ouve as minhas palavras e as pratica é parecido com aquele que está construindo a casa numa rocha, no alicerce firme. Então, essa é a responsabilidade de cada um de nós. Receber a palavra do Senhor, viver, praticar, colocar isso em ação na caminhada de cada um. As outras coisas, as outras ações, os comportamentos, as práticas, as estratégias, os métodos, as fórmulas que vão acontecer, vão ser necessárias ser aplicadas ao longo do caminho, elas nascem desse compromisso que eu tenho com o Senhor, a quem eu sigo, a quem eu amo. Porque não adianta nada querer impor regras se essas questões não nascem daquilo que está no meu coração. Porque se regras, métodos forem aplicados sem que brotem de uma relação pessoal com Deus, elas vão ser leis, vão ser ferramentas de dominação, de controle e não, na verdade, uma partilha de amor, que é a base onde se constrói uma família. É a partilha do amor. E o amor nasce daquele que é a fonte do amor, que é Deus. Então, se eu coloco as minhas raízes na fonte do amor, o que vai correr pelo meu caule e o fruto que vai produzir na minha vida e que as pessoas que estão à minha volta vão desfrutar, é amor. E quem vai desfrutar mais diretamente de quem eu sou, senão a minha própria família, o meu próprio lar, né? Agora tem uma outra coisa interessante que a gente queria também destacar aqui, já caminhando para o final dessa nossa conversa. No final do texto, em Deuteronômio 6, tem uma lembrança interessante que as Escrituras fazem para nós. Ela diz assim: quando vocês entrarem nas cidades em que vocês não construíram, vocês vão habitar casas que vocês não fizeram, vocês vão beber de fontes que vocês não cavaram, vocês vão comer de campos que não são seus originalmente. Enfim, quando vocês vão entrar na vida real, no dia a dia,
cuidem de não se esquecerem do Senhor seu Deus. Por que isso? Por que essa advertência bíblica para nós? Porque acontece isso mesmo no dia a dia. Quando a gente começa a se preocupar com as questões que são naturais, são necessárias, como educar os filhos, como que a gente vai sobreviver, o nosso trabalho, o nosso ganha-pão, se você vai comprar uma casa própria, como é que você vai tratar das questões do relacionamento do casal, como você vai tratar do seu filho que está na adolescência, enfim, essas coisas mesmo, né? Como você vai tratar de pagar suas contas, coisas do cotidiano que nem sempre a gente escolhe viver, mas que são parte integrante que a gente tem que se preocupar. É muito natural para todo mundo que Deus comece a se tornar um acessório para a gente. Deus passa a ser uma coisa a mais na nossa vida. Não que a gente deixe de acreditar. Não se trata de deixar de ser cristão, de deixar de crer em Deus, perder a fé, abandonar a fé. Mas, na verdade, ter a fé. A Cláudia estava falando isso quando a gente estava conversando antes para compartilhar com vocês. Ela usou uma expressão que eu achei muito interessante. Deus passa a ser algo a mais. E, na verdade, Deus não é algo a mais. Deus é o centro de tudo. A nossa fé nele é a base de tudo. Nosso compromisso com ele é a base de tudo. E até mesmo pessoas que são comprometidas com Deus, que creem de coração e que seguem a Jesus Cristo com sinceridade, muitas vezes fazem com que Deus seja algo importante, porém não o centro. É porque existe uma tendência do nosso coração. Nosso coração, mesmo redimido, mesmo pertencendo ao Senhor, é imperfeito. Ele continua sendo pecador. Então existe uma tendência quase que natural da gente se inclinar, como se fosse uma inércia, né? Um movimento inercial do nosso coração. A gente tende a esquecer de que o Senhor é o centro. Por isso é importante que cada um de nós lembre sempre do Senhor como o centro da nossa vida e continue sempre a investir, a cultivar o amadurecimento espiritual, a vivenciar a oração, a caminhada com Cristo, a leitura e meditação nas Escrituras, a participação na comunidade da fé, o ouvir o conselho de outros irmãos e irmãs na fé, termos amigos que sejam nossos parceiros de caminhada com Jesus e cuidar da nossa própria vida com Deus, não negligenciar nunca. O que acontece é que, por exemplo, quando os filhos estão naquela fase que dão muito trabalho, né, infância e adolescência, muitas vezes a gente esquece da gente mesmo, de cuidar da nossa vida com Deus. E aí a nossa vida meio que murcha e a gente entra em determinados problemas, não sabe como sair deles. Por quê? Porque Deus, em vez de ser o centro, como diz o texto, essas palavras estarão prendendo no teu coração, ele passa a ser mais um elemento da nossa família. Não pode ser só um elemento. O Senhor é a base de tudo, o Senhor é o centro de tudo. Por isso que a gente queria compartilhar com vocês, nessa palavra, exatamente isso. Busquem a maturidade. Isso. A maturidade individual e a maturidade como casal. Porque o que acontece? A grande verdade é que a gente sempre vai enfrentar dificuldades. Problemas, lutas, e precisa de ser uma postura individual de cada um, o seu caminhar com Cristo. Ele não responde por mim, eu não respondo por ele. Cada um, a relação com Jesus é individual, é intransferível. A gente precisa se empenhar em desenvolver a nossa salvação, em amadurecer, em crescer, em sermos pessoas que caminham no caminho da fé, para que a gente possa realmente construir famílias assim. E são pessoas novas, pessoas transformadas, digo novas não em idade, mas renovadas por dentro, que compõem famílias bem estruturadas, famílias equilibradas, famílias com harmonia. O nosso desejo sincero é que vocês possam construir, quem está começando agora, possa começar em bases certas, quem está
ao longo da caminhada, construa. Se por acaso, em algum ponto do caminho, você esqueceu disso, reaviva isso no seu coração. Coloca isso como um novo, antigo propósito para você. E se seus filhos como os nossos, já saíram de casa, você já está numa outra etapa da vida, continue cultivando isso com você mesmo, com seu cônjuge, e apontando para as pessoas que estão perto de você essa maneira de viver. Seja exemplo, seja referência para os seus filhos, para os seus netos, para os sobrinhos, para as pessoas com quem você convive. As pessoas estão procurando isso e elas podem encontrar isso em você também. Deus te abençoe muito. Foi realmente uma grande alegria para a gente poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor e a nossa experiência com Cristo. Deus abençoe muito. Deus abençoe. Fique com Deus. Louvado seja Deus por sua palavra, que é viva, eficaz e alcança os nossos corações. Mais uma vez, agradecemos ao reverendo Alex Barbosa e sua esposa Cláudia pela forma carinhosa como atenderam o nosso convite e fomos abençoados por esta maravilhosa mensagem. Deus muito os abençoe, bem como a sua família e toda a Igreja Presbiteriana do Grajaú. O Salmo 103, verso 22, nos diz assim: Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor. Ele tem cuidado de nós. Nós também temos muitos motivos para clamar e interceder ao Senhor por conta dos dias que temos vivido. Por isso, nós convidamos a família Pereira para fazer esta oração de gratidão e de súplica ao Senhor. Oremos. Bom é render graças ao Senhor. Muito obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor é com o teu povo, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque em meio a essa turbulência em que nós estamos vivendo, o Senhor ainda está conosco, permanece conosco, porque a tua palavra diz que o Senhor estaria com o teu povo, cada um de nós, todos os dias, até a consumação do século, Pai. E nós cremos nisso, Pai. Nós cremos, Pai, que o Senhor nos sustenta, o Senhor sustenta o teu povo, Pai, por isso nós estamos gratos ao Senhor, Pai. Muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nós temos visto, Pai, a tua mão agir sobre nossas vidas, Pai. Obrigado porque o Senhor tem sustentado o teu povo, tem sustentado a sua igreja, Pai. O Senhor tem dado paz, refrigério a tempos tão difíceis, Pai. Nós estamos aqui, Pai, com o coração grato, Pai, porque o Senhor não tem deixado faltar, Pai, o necessário para o teu povo, Pai. Nós te agradecemos, Pai, pelo pão de cada dia. Nós te agradecemos, Pai, pelo ar que respiramos. Nós te agradecemos, Pai, pelo sustento diário, Pai, pelo teto que nos abriga. Te agradecemos, Pai, principalmente pela salvação que o Senhor nos deu, Pai. Obrigado porque o Senhor nos alcançou com a tua graça, o Senhor nos trata com misericórdia, Pai. Por isso nós somos gratos, Senhor, Pai. Muito obrigado, Pai, porque em tudo vimos o teu agir. Em tudo, Pai, o Senhor está ciente, Pai. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem despertado a sua igreja, o Senhor tem animado a sua igreja, Pai. O Senhor tem dado, Pai, refrigério, sustento, paz. Por isso nós somos largamente gratos ao Senhor, Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo, Pai. Por tudo, Pai. Nós também nos lembramos, Pai, de tantos pedidos, Pai, que nos chegaram, Pai. E nós clamamos, Pai, pela tua mão sobre a vida, Pai, daqueles que estão nesse momento, Pai, ainda, Pai, desamparados,
desorientados, sem rumo, Pai. Nós clamamos, suplicamos, Pai, pela sua intervenção na vida de cada pessoa, Pai, cada irmão, de cada família, Pai. Dê orientação, Pai. Pai, nós colocamos nas suas mãos as pessoas que estão enlutadas por causa dos seus entes que se foram, Pai. Nós lembramos, Pai, dos enfermos. Nós lembramos, Pai, daqueles que estão desempregados. Nós lembramos, Pai, daqueles que estão abatidos nesse momento, Pai. Pai, vem cá, nós suplicamos que o Senhor venha, Pai, com o teu poder animador, Pai, restaurador, Pai, na vida de cada pessoa, de cada família, Pai. Anima as famílias da nossa igreja, Senhor. Anima, Pai, dê coragem, dê sabedoria, dê despertamento, discernimento, Pai. Sobretudo, Pai, dê a todos nós, Pai, a Tua paz. Nós precisamos da Tua paz, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque nós podemos falar contigo, Pai, ainda, Pai. Nós podemos, Pai, nos dirigir ao Senhor, Pai. Muito obrigado por essa oportunidade de poder nos dirigir sem intermediários ao trono da graça, Pai. Mais uma vez, Pai, nós te agradecemos por tudo, Pai, e pedimos, Pai, que o Senhor esteja, Pai, nos sustentando, nos animando, esteja, Pai, abençoando o teu povo, Pai. Nós aproveitamos, Pai, e colocamos as nossas autoridades, nosso governo, Pai, sob os seus cuidados, Pai. Abençoa as nossas autoridades, Senhor. Abençoa, Pai, para que eles ajam, Pai, segundo, Pai, a favor do teu povo, Pai. Pai, nós dependemos do Senhor. A nossa esperança está no Senhor, Pai. Que isso fique bem claro, bem nítido. Que a nossa esperança, o nosso socorro vem do Senhor, não de governo nenhum, Pai. Por isso nós, mais uma vez, Pai, te agradecemos, porque o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Muito obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus é que nós agradecemos e pedimos. Amém. 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 Queridos irmãos, estamos nos encaminhando para o término da nossa celebração nesta manhã. Em tudo, fomos e somos muito abençoados pelo Senhor. Nós queremos lembrar aos irmãos acerca das atividades da igreja. Todas as quartas-feiras, pelo aplicativo Zoom, nós estamos nos encontrando para um tempo de oração e palavra de Deus. Você já participou, sabe do que nós estamos falando, sabe que é uma bênção e nós esperamos reencontrá-lo na próxima quarta. Se você ainda não participou, não perca esta chance, não perca esta oportunidade. Os links são disponibilizados nos grupos da igreja por volta de 18h55 para dar tempo das pessoas entrarem, conversarem um pouquinho, até a gente começar a nossa reunião por volta de 19 horas. Então, próxima quarta-feira, mais uma oportunidade para você estar conosco. Também estamos compartilhando uma vez por semana os estudos bíblicos no livro de Juízes e nós esperamos que os irmãos estejam aproveitando esta oportunidade de investir tempo aprofundando o conhecimento na Palavra de Deus. E todos os domingos estamos aqui com as nossas celebrações dominicais. Aproveite todo o conteúdo que tem sido preparado, porque tem sido feito com muito carinho para que os irmãos possam ter suporte neste período de quarentena. Lembramos também aos irmãos que continuamos sugerindo que dízimos e ofertas sejam devolvidos preferencialmente por meios eletrônicos e sempre no final dos vídeos das celebrações dominicais nós deixamos todos os dados disponíveis para que você assim possa proceder. Caso você não utilize este meio, você pode entrar em contato com o presidente da Junta Diaconal, que ele vai conversar com você e explicar os passos necessários para que ele possa te encontrar, pegar o seu dízimo, a sua oferta e levar até a tesouraria da igreja.
Nós estamos terminando mais uma celebração nesta manhã, mas eu não gostaria de terminá-la antes de deixar com você uma palavra de fé e encorajamento. E lá no livro de Josué, no capítulo 24, verso 15, nós lemos o seguinte: Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Recebei, pois, a bênção do Senhor. Seja do vosso parecer, meu irmão, minha irmã, o viver em paz. Que o sol da justiça brilhe sobre a sua vida a cada amanhecer e chuvas de bênção sejam derramadas sobre o teu lar de forma doce e suave. E que a graça, a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável e infinito de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus seja convosco, meu irmão, minha irmã, e convosco permaneça, não apenas hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém. Querido irmão, querida irmã, Deus te abençoe, uma boa semana, você fique guardado, protegido e seguro pelo nosso Senhor, até o dia em que, por conta do seu santo conselho e boa vontade, nós nos encontraremos presencialmente para a glória do seu nome. Boa semana, um grande abraço, cheio de saudades. Até a próxima. Deus os abençoe. Tenho uma tarefa a cumprir. Já determinei em meu coração. Tenho muros para reconstruir. Dessa obra eu não abro mão. E como Neemias eu hei de romper as barreiras e seguir debaixo da proteção do meu Deus. Eu sei que eu vou conseguir reconstruir meus sonhos, reconstruir corações, edificar os muros destruídos pela dor, reconstruir famílias, reconstruir o amor, segundo a boa mão do meu Senhor. Tenho uma tarefa a cumprir. Já determinei em meu coração. Tenho muros para reconstruir. Dessa obra eu não abro mão. E como Neemias eu hei de romper as barreiras e seguir debaixo da proteção do meu Deus. Eu sei que eu vou conseguir reconstruir meus sonhos, reconstruir corações, edificar os muros destruídos pela dor, reconstruir famílias, reconstruir o amor, segundo a boa mão do meu Senhor. Reconstruir meus sonhos, reconstruir corações, edificar os muros destruídos pela dor, reconstruir